Oi, amigos, como vocês estão? Tudo certo por aí? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como estudar aulas presenciais. Sejam muito bem-vindos para esse tema muito pedido por vocês. Já vai deixando o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai valer muito a pena. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é o seguinte, vocês querem saber: Mari, a pandemia acabou, agora as aulas presenciais voltaram com tudo. Que bom que a gente está trocando presencialmente novamente, estamos trocando experiências. O próprio ambiente da sala de aula nos modula a estudar, ou deveria ser assim pelo menos, não sei onde vocês estão estudando, mas eu já, na época do ensino médio, gente, eu tive que mudar de escola, porque a escola que eu estudava desde nível 3, assim, acabava no 8º, 9º ano, e aí no ensino médio, primeiro ano, eu mudei de escola para uma escola nova, que estava começando ali na minha cidade, e meu Deus, aquilo lá era uma zona, uma bagunça, ninguém tava a fim de estudar, ninguém nem sabia o que era vestibular. Logo no segundo ano eu já mudei de escola, então eu fui para um ambiente que me modulava a estudar o dia inteiro, era até uma pressão assim, além da conta, porque eles separavam, eu já contei essa história para vocês, eles separavam a gente por nota, então a sala A eram os melhores alunos, enfim, coisas do tipo. O ambiente, ele é sim muito importante, porque ele modula a nossa motivação. Se a gente tá do lado de pessoas que gostam de estudar, a gente vai sentar para estudar, a gente vai entender a importância daquilo, vai achar aquilo normal. Se a gente tá perto de pessoas que veem o estudo como algo desnecessário, algo que não vai te levar a lugar nenhum, é bem provável que você ache esquisito alguém chegar para você no Instagram, por exemplo, e falar assim: não, estudar é importante, você vai estudar pro resto da sua vida e é melhor que você aprenda a fazer isso da melhor forma possível. Você vai falar assim: nossa, que esquisito. E hoje em dia, um lugar que nos modula muito é justamente o Instagram, as redes sociais. Então, muito cuidado com as pessoas que vocês seguem. Sigam pessoas que te inspirem a ser melhores todos os dias e não fique se comparando, tentando encaixar a sua vida na vida dela, porque todos nós somos diferentes. Mas voltando ao tema, tive que fazer essa introdução rápida da importância de um ambiente que nos modula aos estudos. Como, afinal, estudar aulas presenciais? Eu já vou começar te falando assim, não tem como. Não se estuda em aulas presenciais. O professor Pierre já dizia, aula serve para você compreender, ter uma base ali do conteúdo, e o estudo te faz aprender de fato. Por quê? Porque o estudo é solitário, porque o estudo é silencioso. Porque para pensar, para você desenvolver um raciocínio seu e de fato aprender aquele assunto, você vai precisar dialogar dentro da sua mente. Como é que você dialoga dentro da sua mente se tem uma pessoa ali na sua frente, o professor, falando por 50 minutos, 1 hora, direto, sem parar? Ele tá lá passando o conteúdo dele, ele não vai parar: olha, aqui eu acabei de um raciocínio, você pode dar o seu tempo aí para desenvolver todo o seu raciocínio, para produzir alguma coisa com tudo que eu te falei. Portanto, a gente precisa entender de uma vez por todas que aulas presenciais, elas não servem para aprender, elas servem para te dar uma base geral de compreensão. É lógico que existem pessoas diferentes umas das outras. Eu, por exemplo, em aulas presenciais, eu me disperso muito fácil, eu só consigo ter uma base geral de fato do assunto. Vão ter algumas pessoas que em aulas presenciais vão absorver uma maior porcentagem daquele conteúdo em comparação a mim. Isso é normal, mas no geral, as pessoas não conseguem absorver quase nada daquele conteúdo no sentido de aprendizado, de passar por todas as fases do aprendizado apenas na aula presencial. Quais são as fases do aprendizado? Vamos lá, são 4. Na verdade, são 2, a gente divide em 4. A gente tem a compreensão, a gente tem a fixação, é a primeira fase do aprendizado. Depois, na segunda fase, a gente tem a evocação e a retenção. Não dá tempo de fazer tudo isso durante uma única aula em que o professor está falando sem parar. Não dá tempo, você não consegue reter aquele conteúdo de fato, nem muito menos aplicar muitas vezes, né? A não ser que o professor passe um exercício para você fixar aquele conteúdo, fica difícil de aplicar durante as aulas. Beleza, Mari, então como é que eu vou fazer? Um PS super importante. Aqui a gente tá falando de aulas presenciais, que são diferentes de aulas
gravadas, aulas online, uma vez que nas aulas online você tem a opção de parar o vídeo quantas vezes forem necessárias para você desenvolver o seu próprio raciocínio. Aliás, a ideia é que você faça justamente isso. Você está assistindo uma aula online. O professor vai iniciar ali um raciocínio. Quando você perceber que ele terminou aquele raciocínio, você para a aula e busca desenvolver o seu raciocínio por meio de autoexplicação. E só então você vai conseguir fazer anotações que sejam de fato sucintas, apenas por palavras-chave. Da mesma forma, quando você está lendo um conteúdo escrito, no caso, você vai ler 2, 3 parágrafos, sem grifar, sem nada, é uma leitura de boa ali, uma leitura geral. Depois você volta nesses 2, 3 parágrafos que você percebeu que existiu ali um desenvolvimento de começo, meio e fim de raciocínio e tenta marcar somente as palavras-chave. É assim que você faz bons grifos, é assim que esses grifos viram boas anotações. Anotações que sejam sucintas de fato. Deu para entender? Me conta aqui embaixo nos comentários se você está acompanhando meu raciocínio, tá? E aí, beleza, Mari, como estudar aulas presenciais? Você tem duas opções. A melhor delas, e isso eu escuto desde a época que eu tava na primeira e segunda série, a melhor delas é sempre estudar antes das aulas. Então você sabe que existe um conteúdo programático que muitas vezes é dado, se você correr atrás, ele existe, tá? Ele é dado pelo professor ou ele é dado pela escola ou faculdade sobre como que é o desenrolar daquele assunto, tá? Então, a gente tem uma matéria X e dentro dessa matéria tem vários assuntos. E aí você tem uma ideia mais ou menos da ordem que o professor vai dar assunto A, assunto B, assunto C. Beleza, eu sei que na minha próxima aula eu vou ter o assunto B da matéria X. Eu abro aquele assunto e eu antes faço todo o método de estudos vou dar em um material provavelmente escrito sobre aquele assunto. Eu estudo antes de ir para a aula. Assim a aula, ela arremata todo o meu estudo de uma forma, como uma forma de revisão, por exemplo. Então eu fui lá, eu estudei, eu fiz a visita sozinho. Por quê? Porque o estudo é sozinho, ele é solitário. Eu fiz a visita, e depois eu estudei o objeto de estudo, desenvolvi o meu raciocínio parando partezinha por partezinha. Depois eu anotei, depois eu apliquei se for possível e a aula vira uma revisão, a aula presencial vira uma revisão. É óbvio que você vai entender, reter muito mais o conteúdo se você tiver estudado antes sozinho. Porque vai fazer muito mais sentido. O nosso cérebro, ele funciona por meio de associações. A gente compreende alguma coisa uma vez que a gente consegue encontrar dentro do universo de informações que a gente já viu, algo que se associa, algo que se relaciona com aquilo. Legal, né? É assim que os nossos neurônios estão se enganchando uns nos outros. Então, a aula vai ser muito melhor aproveitada se ela puder ser uma revisão geral sobre um assunto que você estudou sozinho. Repito mais uma vez, estudo para aprender, ele é sozinho, ele é solitário, é você com você mesmo. É só você pensar nas provas da época de escola e da faculdade que você de fato aprendeu. Eu tenho certeza absoluta que não foi numa aula, foi você sozinho, sentou, se esforçou, se dedicou naquele assunto, pegou o material, aplicou e aí sim você reteu aquele conteúdo, porque você passou por todas as duas fases e etapas do aprendizado. Tá? Mari, não vou conseguir, é o que acontece, infelizmente, né? Não vou conseguir estudar esse conteúdo antes da aula. Como é que eu faço? A aula, ela vai virar uma visita para você. Ou seja, você vai, de fato, só compreender uma base geral daquele assunto. É importante que você tente não ficar anotando tudo, tá? Porque uma vez que você para anotar, você perdeu o que o professor falou. Então é muito complicado a gente, em aulas presenciais, conseguir fazer boas anotações. Quando você estudou antes, você já tem as anotações, você só vai complementar e acompanhar o que você já estudou, o que você já anotou ali, de acordo com o que o professor está falando. Quando você não tem nada escrito, vai ficar muito mais complicado para parar e anotar de fato. Então, tem gente que não consegue não anotar durante a aula, que presta mais atenção quando tá anotando e tal. Eu sou essa pessoa, aliás, então eu acabo anotando, mas eu sei que eu perco ali uns 30% pelo menos da aula.
E a visita, quando a gente precisa estudar a aula depois, né, a gente não conseguiu estudar a aula antes dela ser dada, a aula funciona como uma visita. Vou ter uma compreensão geral ali daquele assunto, vou anotar o que dá para anotar e depois eu sei que sozinha eu vou precisar estudar de fato aquele assunto. Se você não está entendendo exatamente o que é visita, revisão, tudo faz parte do método de estudos que eu desenvolvi, que se chama VODAR, o V é visita, vou dar o meu melhor. Assim que eu sentar para estudar hoje, eu vou dar o meu melhor nos estudos. Então, o V é de visita, é o primeiro passo do método de estudos. E o R de vou dar, R de revisão. Então, a aula em si, a aula presencial, ou ela vai funcionar no primeiro passo, como o primeiro passo do método de estudos, ou ela vai funcionar como o último passo do método de estudos, tá? Ah, ela vai ser o método de estudos completo. Não tem como, impossível, porque o professor tá lá dando o assunto dele sem parar e você não tem tempo para estudar de fato todo aquele conteúdo passando pelas fases do aprendizado, tá? Por mais que a didática do professor seja ótima, por mais que ele te coloque para aplicar durante a aula, que seria o certo a se fazer, nem sempre é possível, até porque eles têm um tempo curto para dar todo aquele conteúdo, eles estão falando para um número médio de pessoas ali, para um nível de consciência das pessoas que é médio e provavelmente não é o seu nível de consciência sobre aquele assunto, enfim, são muitas variáveis dentro das aulas. Espero que vocês tenham compreendido onde eu quis chegar com esse vídeo e que vocês passem a estudar as aulas de vocês da melhor forma possível, dependendo aí da rotina, o que vai se encaixar na rotina de vocês, tá bom? Se você quiser mais conteúdos como esses e se você quiser de fato aprender a aprender, o SME, seu método de estudos, está com vagas mais do que abertas para você entender o método de estudos, conseguir colocar em prática, me ver colocando esse método em prática e também organizar seus estudos. Todos os assuntos acessórios em relação aos seus estudos serão tratados dentro do SME. Eu vou deixar o link do SME aqui na descrição, tô te aguardando por lá. Combinado? Um beijão e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo se você gostou desse vídeo e também compartilhar com outras pessoas. Agora sim, um beijão e até o próximo vídeo.